Olá pessoal, vamos então resolver mais um exercício de resistência dos materiais para calcular o momento de inércia de uma peça em formato composto, uma viga de seção transversal I. Então o exercício 10.42, retirado do livro de Estática Mecânica para Engenharia, do livro do Hibbeler, pede para a gente calcular o momento de inércia em torno do eixo Y. Então a gente precisa ter cuidado, porque a gente está calculando em relação ao eixo Y, né? Então quando ele dá uma peça com um formato e amarrado com um plano cartesiano e pede para a gente calcular em torno do eixo que está na vertical, eu sugiro que vocês calculem ela fazendo o giro, deixando o eixo que o exercício nos pede para calcular na horizontal, tá? Isso facilita a leitura das cotas depois. Então, vamos lá. Por que isso aqui é interessante? Agora que a gente vai facilitar a leitura das incógnitas para substituir aqui no teorema de Steiner, né? Então, olha só, a gente vai dividir, a primeira coisa, a gente vai dividir a peça em 3, porque ela é composta para facilitar o nosso cálculo, né? Então, a gente vai ter a peça 1, aqui a alma, a peça 2, e aqui a peça 3. Então, a nossa inércia na peça 1 vai ser igual a base, que é 15, porque ele está pedindo em relação ao eixo Y. Então, a gente tem que inverter base e altura. Por isso que eu sugiro que vocês rotacionem a peça para deixar o eixo de referência na horizontal. Então, a base é 15, a altura é 100 milímetros ao cubo, dividido por 12, mais a área da peça é a base vezes a altura, vezes o D. O que é o D? D é a distância entre os CGs, né? A gente já viu em vídeos anteriores. Distância entre os CGs. Quais CGs? Os CGs da peça composta que estamos trabalhando, da peça 1, com o CG da peça global. Então, o CG da peça global, a soma dos 3 pedaços dela, está aqui. O CG da peça 1 está aqui. Qual é a distância entre eles em relação ao eixo X aqui? Sempre quando a gente está calculando a inércia em Y, a distância que a gente mede é X. Quando a gente está calculando a inércia em X, a distância é Y. Tem que ficar atento aí, né? Porque senão a gente se confunde. Qual é a distância em X desses dois CGs? É 0, né? Vejam, ó, o eixo X aqui é vertical. A distância entre eles é 0. Eles estão na mesma linha. Então, vezes 0 ao quadrado. A inércia da peça 1 em torno do eixo Y será, portanto, 1,25 vezes 10 na 6 milímetros na 4. Agora, a inércia da peça 2 em Y será a base 115 mais 115, 230, né? Vezes a altura, 7,5, é a espessura da nossa alma ali, dividido por 12, mais a área da peça, 230 vezes 7,5, vezes o dx, que seria a distância do CG da peça 2 ao distância do CG da peça global aqui da soma dos 3 pedaços que a gente fez. Eles são sobrepostos, então a distância é 0 também. Essa inércia da peça 2 vai nos dar uma resposta de aproximadamente 8,085 vezes 10 na 3 milímetros na 4. Muito bem, agora, para a gente finalizar o exercício praticamente, inércia da peça 3. Precisamos calcular ela? Não precisamos, se a gente reparar que ela é totalmente simétrica da peça 1. Ó. A base é igual, a altura é igual e a distância do CG também é igual. Vejam, ó, em X eles estão exatamente na mesma linha, distância 0, assim como da peça 2. Né? Então, o dx
é 0. Então, a inércia da peça 3 vai ser igual à inércia da peça 1, que é 1,25 vezes 10 na 6 milímetros na 4. Então, inércia total aqui, para a gente fechar o exercício. 1,25 vezes 10 na 6, mais 8,085 vezes 10 na 3, mais 1,25 vezes 10 na 6. Peça 1, peça 2, peça 3. A inércia total aqui vai ser aproximadamente 2,5. Vamos arredondar aqui, vamos deixar um arredondamento um pouco maior. 2,51 vezes 10 na 6 milímetros na 4. Daria 2,500 alguma coisa, né? Então, arredondando aqui, para ficar mais simplificado o nosso exercício, a inércia total da peça fica em 2,51, pessoal. Então, tem que ter bastante atenção. Para a inércia em Y, a gente vai usar o dx. Para a inércia em X, a gente vai usar o dy lá no teorema de Steiner. Tá? E a base é em relação ao eixo. Por isso que, por questão pessoal particular, eu gosto de virar a peça para fazer análise com o eixo que eu estou usando como referência na horizontal. Tá? Mas aí cada um pode trabalhar da maneira que acha melhor.